Salmo 118, versículos 5 a seguir. Em meia tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me libertou. O Senhor está comigo, e não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, e é Ele quem me ajuda, e por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Então todos nós sabemos o que é a fé. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção das coisas que nós não vemos. Então, como esperar algo que você não vê? Isto é fé. Fé é crer no impossível e ver o invisível. E o Senhor Deus, quando nos chamou, Ele colocou dentro do nosso coração uma fé. Diz que a fé foi dada a cada um de nós, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas nesta noite eu não quero falar apenas de uma fé materialista, como é pregado por em vários lugares. Fé para buscar riqueza, fé simplesmente para receber uma cura, fé simplesmente para prosperar em busca de bens materiais. Não, senhores, eu quero ir mais além. Quero falar de uma fé para a pessoa continuar, ou seja, para perseverar na presença do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, não criticando ninguém, mas é comum nos nossos dias, você liga uma televisão, internet, outro aparelho, você vê muitas pessoas correndo, falando até sobre uma fé. Mas é fé simplesmente para conquistar aquilo que lhe agrada. É muito fácil, quando a pessoa está desempregada, ele corre para a igreja, busca de emprego. Quando ele está doente, ele vem. Outros vai lá em São Paulo, que eu conheço aqui, vai lá na Deus Amor, viagem de 300 quilômetros. Vai lá porque precisa de uma cura. Mas a fé não é simplesmente isso aí. A fé, nós temos a certeza de que Deus está conosco. Aqui em Cravinhos, São Paulo, em todos os lugares do mundo e do Brasil, a presença de Deus ela é maior. E através da fé nós vamos continuar vencendo. Porque uma fé somente materialista é muito fácil, somente para buscar. Aí quando as coisas estão boas, a pessoa vira as costas para Deus, não vai mais na igreja, não precisa mais de Deus, não lê mais a Bíblia. Então esta não é a fé verdadeira que a palavra de Deus ensina. Mas a fé para nós permanecer na presença de Deus. Quando tudo está bem, nós mantemos a fé. No meio da tribulação, como nós vemos aqui, o salmista diz, em meio à tribulação eu invoquei o Senhor. É verdade, no meio da tribulação, nos momentos cruciais da nossa vida, nós precisamos de ter fé. E nós sabemos que a fé ela não vem no momento do desespero, a fé ela não vem no momento da tribulação, não, mas a fé ela já precisa de ser gerada dentro de cada um de nós, ela já precisa estar conosco, para que no meio da tribulação nós possamos usar a nossa fé. Nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, aquele pai de família que o seu filho tinha um problema muito sério. Aquele moço lançava na água, no fogo, e ele já tinha corrido por todos os lados e não conseguia uma solução para o seu filho. E a Bíblia diz que ele levou aquele menino para os discípulos, e eles também não conseguiram resolver o problema daquele homem. E ele então procura Jesus em Nazaré e diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Aí Jesus disse: eu posso não. Tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, crê, e a vitória de Deus ela chegará na sua vida. Irmãos, já foi dito aqui que operando Deus, quem impedirá? Nosso irmão já pregou, já leu. Então Deus ele pode todas as coisas. Para Deus não existe impossível, mas depende de cada um de nós, da nossa fé aqui nessa noite. Deus ele opera e ele nos ouve de três maneiras. Deus ele opera segundo a nossa fé.
Deus também lhe opera segundo a sua misericórdia. A Bíblia diz que certa vez levaram uma grande multidão de enfermos para o Senhor, e diz que Jesus, ele moveu de íntima compaixão, e ele estendeu a mão ali, ele curou os leprosos, expulsou os demônios, e deu saúde para aquele povo. A Bíblia diz que Jesus, ele realizou aquele milagre, por quê? Pela compaixão. Jesus teve misericórdia daquelas pessoas. Agora também, quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 9, nós vemos ali aquele moço que era cego. Aí os discípulos do Senhor interrogam Jesus, dizendo: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus disse: ninguém pecou, nem ele, nem os seus pais, mas isto é para a glória do nome do Senhor Deus. Então muitas das vezes Deus opera o milagre, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Jesus. Então nesta noite aqui eu creio que Deus, ele pode operar aqui no nosso meio. Talvez a sua fé, a minha fé não é suficiente para Deus operar um milagre, mas Deus pode operar pela misericórdia dele. Aleluia. E Deus pode operar para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no nosso meio aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Aí quando nós olhamos ali no Evangelho de Mateus, nós encontramos ali a mulher cananeia, que a sua filha estava endemoniada ali na sua casa, dando trabalho tremendo. E aquela mulher sai correndo atrás de Jesus e pedindo socorro. E diz que Jesus não respondia a palavra. Os irmãos já conhecem a história. Aí Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos e assim por diante. E aquela mulher responde para o Senhor: mas também os cachorrinhos se alimentam com as migalhas que caem da mesa do seu dono. Aí o que Jesus diz para aquela mulher: mulher, grande é a sua fé, e seja feito contigo como tu deseja. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, aquele espírito imundo que atormentava aquela moça saiu. E aquela mulher teve a paz ali na sua casa, na sua família, porque aquela mulher teve uma fé grande. Jesus quem avaliou a fé daquela mulher. Então, fé, meus queridos irmãos, é coisa pessoal. Eu, por exemplo, eu não sou capaz de avaliar a fé de ninguém aqui nessa noite. Eu não posso fazer isso. Mas o Jesus que eu estou pregando, ele pode, ele conhece. Porque ele vê dentro do coração, ele vê aquilo que nós não vemos. Então Jesus nessa noite, ele pode muito bem sim medir a fé de cada um de nós aqui nesta noite. E saber como está a nossa fé, o nosso termômetro espiritual. Jesus mediu a fé daquela mulher de Cananeia, dizendo: grande é a sua fé. E por causa da sua fé que é grande, eu vou expulsar o demônio que está atormentando na sua casa. E a sua filha vai ser libertada desse mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista diz aqui, meus irmãos, que no meio da tribulação, ele invocou o Senhor. Irmãos, a tendência do ser humano, no meio da tribulação, é de desanimar. Isso é normal, é do homem, é do ser humano, é da natureza terrena. Isso é nosso. Quando nós passamos por uma provação, por uma tribulação, por uma luta, muitas das vezes nós duvidamos. A tendência é parar, é desanimar. Não dá mais, eu não consigo. Eu vou ficar por aqui mesmo no meio da caminhada, irmãos meus. Nós esquecemos que nós temos um Deus grande, um Deus que peleja por nós, como já foi cantado aqui nesta noite, um Deus que está ao nosso lado para nos dar a vitória. Nós esquecemos das promessas que estão inseridas na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, a luta, a tribulação ela pode durar alguns dias, alguns anos, mas um dia ela acaba, porque a alegria, a vitória de Deus ela vem pela manhã. Ou seja, Deus ele tem um novo dia de vitória